Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou mostrar para vocês quais os principais erros que impedem vocês de atingir esse nível de resultado na lâmina labial da cliente de vocês. Um resultado super natural, aveludado, sem provocar um processo inflamatório muito alto. Sabrina, eu já fiz 1000 cursos, fiz online, fiz presencial e não consigo atingir esse nível de resultado. Então vamos lá para entender onde vocês estão errando. E o primeiro ponto é o preparo da lâmina labial. Vocês muitas vezes não sabem preparar aquela pele. A cliente já chega com o lábio mais ressecado, às vezes descamando. Muitas vezes vocês trabalham aí no ar condicionado ou tá num período realmente de frio. E aí você vai ligar o seu dermógrafo e vai passar a sua agulha naquele lábio, daquela textura. A gente sabe que a epiderme aí tem uma quantidade de queratina, que é o que forma aquelas pelinhas mais durinhas aí no lábio e que impede a sua agulha de furar e colocar o seu pigmento na camada certa sem criar um grande processo inflamatório. Então, uma das questões é aprender de fato como tratar aquela lâmina labial, como deixar aquela lâmina labial mais macia, sem ressecamento já no momento do seu procedimento. A gente pode trabalhar o Hidra-Gloss para quem tem a técnica, né, dentro de um pacote de tratamento, mas eu tô falando de preparar a lâmina labial da sua cliente no momento que ela chega no seu espaço, porque muitas vezes a gente não sabe aí como aquela cliente vai chegar. Como atendê-la aí, fazer o primeiro atendimento, pedir uma foto, qual o procedimento do antes dessa cliente para que ela chegue até você já com a lâmina mais macia e como trabalhar em maca com essa cliente para que você consiga de fato ter aí uma implantação efetiva de cor. Então esse é o erro número 1 que vocês cometem, mas se vocês aprenderem a preparar adequadamente a lâmina labial da cliente de vocês, vocês não vão ter dificuldade de implantação. O segundo erro é não escolher a agulha adequada. Se você quer um efeito veludo, uma boa implantação, você precisa, além de escolher a agulha adequada, a qualidade dessa agulha, que pode influenciar demais. Gente, é um procedimento invasivo, ele vai ter já naturalmente um processo inflamatório. Então você tem que trabalhar com uma agulha de qualidade, a agulha correta, que vai permitir com que aquela lâmina labial já mais macia seja perfurada sem você exceder o processo inflamatório. O processo inflamatório muito alto faz com que aquele lábio, fisiologicamente, né, o teu próprio corpo expulse demais aquele pigmento. Então, para que você não manche aquele lábio, para que você não tenha aí pontos de excesso de pigmento superficialmente e para que você atinja de fato um resultado natural, aveludado e bem polido, é necessário escolher a agulha certa e de boa qualidade. O erro número 3 é a sua manobra. Gente, quando vocês estão com a mão muito presa e não tem uma fluidez de movimento, é provável que você marque o lábio, que você marque a transição dos quadrantes ou marque a borda ali daquele lábio. É necessário uma boa manobra, você aprender a executar o movimento com bastante fluidez, entrada e saída de agulha. Isso independe, gente. Você pode trabalhar com a manobra de pêndulo, você pode trabalhar com a manobra de arraste. Não tem manobra certa para implantação. Tem manobra bem executada e as direções a serem trabalhadas para que você tenha um preenchimento de fundo efetivo, super natural e com aquele efeito veludinho. Erro número 4, não entender como fazer um bom esticamento. Às vezes você estica demais aquele lábio e quando você passa a agulha você acaba lesionando aquela pele. Aí a gente vai ter, a saída de sangue, um lábio mais machucado e pode ter um resultado final muito ruim, com hematomas, com aquelas manchas esbranquiçadas por excesso de processo inflamatório, Processo inflamatório muito alto. Precisa cuidar para esse controle durante o procedimento. É muito importante
que vocês entendam como realizar uma manobra mais fluida. E aí, sendo o pêndulo ou sendo a manobra de arraste, vocês vão conseguir executar bem. Para isso é necessário que vocês treinem e entendam que o movimento fluido é como um pouso de um avião. Tanto a entrada como a saída da agulha precisa ser suave. E uma dica a mais é que trabalhando bem esse movimento, você otimiza o seu procedimento em tempo e diminui bastante o estímulo à dor da cliente, ou seja, vai realizar um processo de implantação de cor muito mais tranquilo para você e para sua cliente. O quinto erro, gente, é não saber escolher a cor. Primeiro, não entender como diferenciar um procedimento de cor mais intensa de um procedimento de cor mais natural, e você pode trabalhar com um pigmento só e obter os dois efeitos, e também não saber escolher a cor. Um lábio escurecido vai ter uma demanda de neutralização, um lábio levemente escurecido você vai poder trabalhar uma neutralização que chamamos de neutralização indireta, onde você já vai obter um nível de cor, aquele efeito mais rosado. Para o Nanolips, a revitalização, é muito importante você saber escolher a cor para o lábio mais pálido. O lábio mais pálido, gente, é um lábio muito perigoso, muito fácil de você cometer erro. Parece um lábio fácil de execução, mas se você escolhe o rosa errado, se você escolhe o tom errado ou executa mal a técnica, você pode ter grandes problemas trabalhando um lábio mais pálido. Então, saber diferenciar aí qual o tom de base da sua cliente e escolher a cor adequada, quando ela pode ou não utilizar uma cor diretamente, quando precisa ou não diluir aquela cor, como trabalhar os pigmentos de alta carga pigmentária, que é o que a gente faz aqui dentro do nosso curso de Nanolips. Como eu faço para otimizar, gente? Eu falo para vocês que eu faço uma passada e a cor pega. A gente tem dois segredos fundamentais, que é a minha técnica de execução, o que eu chamo da passada 3 em 1, onde você já tem uma implantação efetiva na primeira passada, ou seja, mal você gerou um processo inflamatório, aquela cor já vai subir. E além da questão da implantação de cor, né, da técnica de implantação de cor, a gente trabalha com os pigmentos de alta carga pigmentária. Essa escolha é fundamental para otimizar o seu tempo de procedimento, a sua efetividade de implantação de cor. Sabe quando eu coloco aqui na rede social, ó, esse lábio aqui eu fiz uma passada e vocês veem a cor e falam, Sabrina, eu não acredito, nem edema não tem esse lábio? Exatamente isso que a gente chama de uma boa implantação. E dentro do curso de Nanolips é o que você vai aprender a executar. Uma boa implantação, otimizando o seu tempo, escolhendo a cor certa e obtendo resultados cicatrizados super naturais. Entendendo melhor onde são seus pontos de erro, você pode corrigir. Eu vou te dar vários insights. Você vai entender tudo sobre regulagem do seu dermógrafo, sobre agulhas, todo o material de apoio que você precisa para realizar o seu treino. Um bom treino revela o que você vai trabalhar ali na sua modelo. Como escolher a cor, uma aula de colorimetria completa, o trabalho com anestésico. Gente, a nossa aula de anestésico aqui está sensacional. Todos os tipos de anestésico, como ele age na pele e qual utilizar. Além do segredinho das fórmulas de anestésico para ajudar a auxiliar vocês no desenvolvimento da técnica. Afinal de contas, o anestésico ele tem que ser o seu aliado para que você não se atrapalhe aí na hora da sua implantação. Então, se você quer desenvolver essa técnica, trabalhar com pigmentos de alta carga pigmentária e acabar de vez com o seu problema de escolha de cor na colorimetria, entregar para a cliente um procedimento mais confortável e um cicatrizado com resultado de excelência, fica comigo, clica no link aqui embaixo, que depois dessa super aula, agora é só você partir para a prática. Eu acompanho você nesse processo com o maior prazer.